pessoas de verdade que eu confio, para falar sobre empreendedorismo, compartilhar um pouquinho das histórias, como que começou a empreender, o que tem feito, quais são as soluções que a pessoa traz para os seus clientes. E hoje estou muito feliz, estou aqui recebendo a Ludmila, ela membro da fraternidade, né? A gente se conhece. Vou falar um pouquinho depois como a gente se conheceu. Mas antes disso, comunicações iniciais. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou. Se você não gostou, tudo bem. Se você gostou, deixe seu like. Mande aí, compartilha para um advogado que está começando a empreender, que se sente sozinho muitas vezes, né? Advogar é muito solitário às vezes, empreender é solitário. Então encaminha para essa pessoa, para que ela conheça o perfil, conheça o canal. É um canal novo que estamos criando aqui, mas estamos sempre aptos a ajudar e colaborar. Nosso objetivo aqui é sempre trazer informações úteis e de qualidade. Feito tudo isso, Ludmila, de Belo Horizonte, que não é Belo Horizonte, é Betim, falei certo? Falou certo. Ó, Betim, eu sempre confundo, gente. Betim, Belo Horizonte. E aí, doutora Ludmila, quem é você? Se apresenta. Muito obrigada, Mário. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês aí algum conteúdo aí que vai certamente agregar aí para quem estiver assistindo. Muito bom. Bom, então, a Ludmila, ela é a única advogada da família, sabe? E, e o que eu até achava que não havia tido influência na minha vida, teve demais, porque eu tive um pai empresário, né? Que ao longo do tempo se tornou empresário, não era. E eu fui a única que não trabalhei com ele. E acabou que essa vivência, essa ambiência, influenciou bastante na minha advocacia. E eu vinha trabalhar reiteradamente, na 90% da minha carreira ali, para empresas. Então, sempre voltado com olhar empresarial, buscando soluções e tudo. Até porque isso é um perfil muito meu, a questão da melhoria contínua. Isso desde o meu primeiro emprego, eu sempre notei que a questão de processos eu queria melhorar. Então, o consultivo fala muito comigo, sabe? Então, eu não vim de uma família de advogados, rompi essa barreira, né? E então é isso, né? Sou essa advogada aí com uma caminhada, uma jornada aí boa no direito, apaixonada aí pelo direito trabalhista, previdenciário, voltado para a área preventiva. Bom, bom. Me fala um pouquinho, desde quando você advoga? Eu advogo desde 2013. Ah, sim, 2013. Então, sempre na área consultiva, trabalhista. Então, o que aconteceu? Em 2013, eu já comecei a trabalhar na área trabalhista mesmo, já era uma paixão desde a prova da ordem. E aí, eu comecei a fazer uma pós-graduação, e nessa pós-graduação já era uma inquietação muito minha a questão do preventivo. A gente estava no ano de 2013 e eu questionava essa questão de por que as empresas não investiam em prevenir, sendo melhor do que remediar. E fui informado por professores que não havia aquela mentalidade, não havia interesse e tudo. Sendo que o compliance mesmo que a gente conhece hoje, e a gente sabe o tanto que influencia as empresas, ele só veio em 2016, que foi quando eu comecei a fazer alguns cursos, eram muito superficiais, ainda não havia esse aprofundamento que a gente tem hoje. E então, desde 2013, já vinha aquela inquietação minha de questionar por que a gente não agia preventivamente. Então, é algo que sempre pulsou no meu coração e eu busquei aprofundar, busquei sempre me atualizar. Isso é algo muito meu, né? Viajo, vou para São Paulo em eventos que são até mesmo da minha região, para poder participar de networking, de encontros de RH também, para que eu possa estar absorvendo sempre novos conteúdos. É algo que eu falo assim, eu tenho workaholic e eu sou uma studyaholic. Muito bom. Essa eu nunca ouvi. Não, esse é meu neologismo. Studyaholic, legal. Muito bacana. E você falou que rompeu, né? Então, você é um primeiro advogado, mas por que você resolveu não seguir na área do teu pai e montar o escritório? Como que rompeu tudo isso e como você está hoje, desde quando você começou a empreender na advocacia? Sim, então, eu acabei não indo para a área, né, de empreendedora junto do meu pai, junto ao comércio, mas eu fui para a área de direito, né?
anteriormente orientada também por ser a caçula, eu tive aquela orientação tanto de pais quanto irmãos da área do direito e realmente me encontrei, gosto muito de ler, gosto sempre de me atualizar e tudo. E então eu comecei em escritórios, atuando para empresas. Então, assim, foi tudo uma coincidência, né? Que a gente fala que não é realmente. E eu fui advogando para empresas e vendo aquele trabalho que era feito e tudo, e o consultivo sempre pulsando ali para que eu pudesse oferecer mais para os meus clientes, né? Para que eu pudesse sentir as dores dos meus clientes. Porque quando eu sinto as dores dos meus clientes, eu consigo alcançar a eficácia no meu trabalho. O meu trabalho está tendo objetivo e tá sendo algo diferente no mercado, né? Então, assim, essa inquietação também sempre veio de buscar entender o mercado, de tentar entender o meu cliente, que no caso eram empresas, né? E sentir as dores dela, né? Não adianta uma empresa ganhar, ter um lucro e isso ir parar no judiciário. Não adianta. Então, o trabalho do advogado tem que ser também para entender que é preciso trabalhar também com o fluxo de caixa da empresa, trabalhar com os riscos da empresa, com o perfil do empresário e dar para ele condições jurídicas para que ele possa realizar a atividade exploradora dele. Muito bom. Então você advogou já em outros escritórios, trabalhava para alguém e começou e montou o seu. Essa história. Hoje é também o meu, mas também terceirizando também essa prestação de serviço. Entendi. Então, o escritório fica localizado, é digital, né? O escritório é virtual. Legal. E você atua com parceiros, como que funciona hoje o dia a dia lá no seu escritório? Então, desde 2015, eu até montei já um grupo de advogadas mulheres, né? Já Legal. tenho, assim, tive essa iniciativa de montar exatamente para fazer parceria, porque o meu entendimento é que cada advogado, ele tendo a especialização dele, ele atua de forma eficaz e com mais profundidade para o cliente. Sim. E então, eu já tinha montado esse grupo e sempre participei de outros grupos buscando parcerias, para que eu possa indicar para o meu cliente que tem uma confiança em mim, um profissional que eu entenda adequado a atender a demanda que ele tem. Porque relacionamento com advogado é isso, é confiança. Não tem jeito. Você entrega para ele um problema e aquele problema passa a fazer parte do dia a dia dele para ele trazer solução. Se eu entender a advocacia como burocrática, eu emperro isso de levar a prestação do serviço para o meu cliente e eu tenho que ser um facilitador para ele. É difícil, né, encontrar esse equilíbrio, né? Exato. Porque o empresário, muitas vezes, ele não tem tanta noção disso tudo, acaba errando. E como que você vai chegar com a orientação correta, né? E ele, nossa, mas vou ter que mudar esse processo? Mas eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? Me conta um exemplo aí de algum caso que você teve que mudar algum processo, sugerir, né? Um processo de mudança que o empresário ficou meio restrito, assim. Você lembra de algum caso? Então, essa questão que a gente esbarra muitas vezes da conscientização, que apesar do compliance, a gente teve uma melhora significativa da conscientização dos empresários, e principalmente, né, Mari, a gente fala de microempresário também, microempreendedor, porque a gente sabe que as grandes empresas, elas realmente têm ali um suporte jurídico, mas empresas pequenas não têm. Então, isso é acessível a todas. A consultoria, a prevenção jurídica, ela é acessível a todas as empresas. Então, a gente tem que desmistificar isso, o advogado tem que levar isso para o mercado, para a gente poder prestar um serviço que está aí disponível, né? E quando você fala aí de um case, assim, de sucesso que eu tive e trouxe melhorias, quanto à questão de folha de pagamento, né? A folha de pagamento havia incidências, algumas de contribuições previdenciárias que eram inadequadas. Então, a empresa estava recolhendo a maior, né? Eu trabalhei também com a questão de recuperação de créditos. Então, o planejamento tributário, o planejamento previdenciário, ele é muito importante. Porque tem muitas empresas pagando o indevido
e não somente o devido. E aí você está tirando dinheiro onde você poderia aplicar no crescimento da sua atividade. Então, a gente teve que organizar a empresa, verificar a questão das contribuições que estavam sendo feitas de forma inadequada e adequar. E aí, até o caixa da empresa melhorou. Houve um respiro. Exato. Bacana você falar de pequena e microempresa. Pequenas e microempresas, elas tocam o Brasil, né? Elas fazem muita coisa, né? Então, e eles, infelizmente, ainda alguns deles têm essa barreira do advogado, que é caro, que eu não tenho como pagar esse custo, não enxergam como um investimento, ainda mais na área consultiva, né? Preventiva. Então, é um desafio, né? Aumentar, de fato, essa conscientização do pequeno, que, cara, dá para você fazer. Não precisa contratar aquele escritório de ponta lá na Avenida Paulista, lá do Contorno? Fala. Do Do contorno. contorno. Não, cara, dá para ser uma pessoa que entenda do negócio, pessoa que vai se conectar, né? Então, o pequeno empreendedor talvez se conecte com o pequeno que está começando agora, advogado mais real, né? Eu vivo isso, galera do digital. Eles confiam em mim, porque eu sou um cara muito real. Tô sempre aí. Você também produz muito conteúdo na internet, vai deixar o seu Instagram depois aí, tá? Então, você sempre tá produzindo as coisas na internet, isso é muito bom. Isso conecta, né? Comunica com as pessoas. Exato, conecta sim. Eu até faço também alguns cursos fora da área do direito, buscando entender. Já fiz curso de PNL, curso Boa. de comportamento, para poder entender também o outro. Porque não adianta se a gente não fala a linguagem do outro. Eu fico aqui falando um idioma, sendo que o idioma do outro né, do empresário é outro. Então, isso acaba desconectando e é preciso, o networking é por interesses, né, de ambas as partes, em agregar um na vida do outro. Se eu não estou agregando, se eu não estou trazendo diferenciação para o trabalho dele, a minha atividade acaba sendo sem sentido. Sim. E como que você... Qual que é a sua principal forma de captação de cliente hoje? É campanha? É networking mesmo? Como que é? Então, a gente teve uma mudança muito grande de uns tempos para cá, né? Eu vim de uma formação que a captação era passiva. Hoje a gente tem uma captação ativa e a gente tem que ter, porque tem muitos e muitos advogados aí no mercado. E se a gente não trabalhar dessa forma, a gente fica de lado. A gente é passado, né? É deixado de lado aí no mercado. E hoje a maior parte é indicação ainda. Então, hoje eu procuro nutrir os relacionamentos que eu tenho, né? Sempre estando em contato. E também o digital também se tornou uma forma também de captação. Mas, apesar do digital ter se tornado uma forma de captação, eu entendi que, inclusive foi numa dos encontros que você fez da fraternidade, de que eu precisava sair da caverna. E quando eu ouvi aquilo, preciso sair da caverna, é que realmente eu preciso sair de trás da minha mesa, né? Porque o escritório é digital, mas tudo não pode ser digital. Exato. Né? É relacionamento. É relacionamento. Atividade, qualquer que seja, né? Que a gente está falando aqui, de quem está assistindo a gente. É relacionamento. As pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas conhecem e de quem elas gostam. Exatamente. Tem até um case que eu já falei para muitas pessoas, né? Um cliente, ele tem uma empresa grande aqui em São Paulo e ele foi procurar um escritório de ponta aqui de São Paulo, fez a entrevista, fez a reunião com o escritório, gostou, né? Afinal, o escritório de ponta vai entregar toda a solução para o cliente. E ele fez reunião com a gente. O escritório era pequeno, o escritório tinha 5 pessoas, né? Daí ele fez a reunião, então, já conversei com o escritório X, daí eu, caceta, o cara já falou que o escritório X não vai contratar a gente nunca. Ele fez a reunião, a gente fechou com a gente. Porque ele falou, cara, eu senti confiança em vocês, me identifiquei com vocês. Então é exatamente isso, identificação. Então não dá pra gente ficar com medo, né, ou com receio dos escritórios grandes, pessoas já consolidadas, sendo que nós temos um baita de um potencial. Basta sair da caverna, exatamente, fazer exercícios e caminhar num local que as pessoas incentivem, né? Sai da caverna, vamos gravar podcast, vamos fazer live, bota na fogueira, né? Então é muito importante, né? O que você pensa disso, sobre essa produção de conteúdo, esses desafios que você está se predispondo a aceitar? Sim. Então, essa questão da identificação é muito importante mesmo, porque eu falo assim, que você vai atingir empresários que eu não vou atingir. E você pode pensar que você está fazendo conteúdo, mas meu colega também está fazendo, mas ele vai atingir pessoas que você não vai atingir por conta dessa identificação. Exato.
Então, é necessário a gente romper com algumas barreiras para poder se colocar no digital, para poder colocar voz e o rostinho lá na mídia social para poder aparecer, né? Fazer artigo, estar no LinkedIn, que é importantíssimo também. O LinkedIn é um dos meus canais também. E fazer conteúdo, né? Sim. Trazer para o empresário essa consciência, principalmente na minha área, é essencial. Exato. Se eu estou falando de consultivo, de preventivo, é muito essencial, porque o brasileiro em si, ele deixa para o contencioso, ele espera o problema chegar. E a gente não, a gente busca antecipar, né? Na atuação preventiva, a antecipação aí do problema e até mesmo o fluxo de caixa para esse empresário, que a gente sabe que a vida de empresário não é fácil. Eu falo assim com todo empresário, eu tiro o chapéu para você que empreende, que assim também como eu empreendo, mas os seus riscos talvez sejam maiores do que os meus. Exatamente. E como que você me dá uma dica aí de como que eu consigo quebrar essa barreira ou entrar nesse cliente que entende ainda o preventivo como um custo, não um investimento? Como que você faz para aproximar dessa pessoa? Você traz algum conteúdo prático para ele? Você mostra os benefícios? Como que você faz geralmente? Então, geralmente eu procuro entender, né, numa primeira conversa ali, qual que é a urgência dele, Tá. qual que é a dor maior dele. Em cima daquela dor, eu analisar o que eu posso propor. Porque quando eu entendo aquilo e mostro os benefícios, você falou uma palavra-chave, benefício. Se ele não vê benefício, principalmente o benefício financeiro, né? E trazer casos de que obtivemos êxito e melhoria, porque a gente também, quando a gente fala de melhoria financeira para a empresa, a gente não fala só de financeira, a gente fala de melhoria de clima organizacional, de clima de empresa, né? E a gente sabe que o salário do trabalhador vai muito além do financeiro, o salário é emocional. Né? E então, você se colocar nas dores do seu cliente é muito importante. Você entender o dia a dia e, principalmente, vai lá, esteja em loco com ele, passa um dia lá para você ver qual que é a necessidade dele. Porque, às vezes, é uma fofoca. O ambiente de trabalho ali tem uma fofoca e que impede o trabalho de fluir, impede a empresa de crescer. Mas aí você identifica o foco disso. Identifica com regras claras, vê que precisa do regimento de conduta ali, do regimento interno. E ali trabalha as bases. É isso que é essencial. Tá, e um empresário que quer te contratar porque ele está sentindo um clima, fez a pesquisa de clima ou está sentindo um clima meio esquisito lá na empresa dele. Você entra a fazer essa consultoria, quais são as entregas que você geralmente passa para ele? Esse relatório que você deu exemplo, né? Esse é o nome do relatório que você acabou de falar. Qual o documento que você entrega para esse cliente? Seria uma auditoria, né? Seria Sim. uma análise, um diagnóstico. Diagnóstico. Sim, exato. Mas você entrega quais são os documentos que você entregaria para esse cliente que está com algum problema, para que ele analise, de fato, faz sentido, eu vou mudar aqui, vou mexer aquilo. Quais são os documentos que você entregaria? Tem uma sequência de documentos, uma série de documentos? Não vai ter uma sequência, vai ter uma análise mesmo, porque cada caso é um caso. Tem que ser analisado folha de ponto, tem que ser entendida a atividade do cliente, tem que ser entendido os contratos de trabalho, porque o contrato de trabalho, quando ele é feito de forma inteligente, ele não traz dor de cabeça. O que traz dor de cabeça, muitas vezes, é a condução como é feito. Não tem como eu realizar uma contratação do empregado de forma como prestador de serviço, se eu preciso dele subordinado às minhas orientações e todas outros requisitos que o vínculo empregatício tem. Então, quando a gente analisa tudo isso e a gente faz uma análise da atividade, então não tem jeito de falar aqui com você que documento por documento vai ser cada caso um caso. Entendi. Tive uma reunião com um cliente essa semana, justamente isso. Ele tem mais de 30 funcionários, ele atua com o mercado digital. Não tem contrato com ninguém. Todo mundo é PJ, ele paga só o valor lá, o benefício que ele paga.
Nada. Então, é um cara que é experiente no mercado, já é grande no mercado. Então, assim, existe muita demanda nesse aspecto, né, da pejotização, que Muita. todo mundo, não, é PJ, se der algum processinho, eu faço acordo depois. Como converter a mente dessas pessoas que, cara, dá para fazer um negócio um pouco mais seguro? Dá para fazer algo mais seguro nesse aspecto? Dá sim. A questão toda é você também treinar o cliente para como que ele vai agir, como que ele tem a conversa correta com o prestador de serviço, como ele tem uma conversa correta com o empregado, o que que ele pode cobrar do empregado, até que ponto ele pode ir. Então, quando você tem uma consultoria, e eu falo até mesmo nesse caso mensal, porque também as pessoas acham que a consultoria mensal também é para grandes empresas. Exato. E não é, Uhum. né? É possível você fazer um pacote de horas com o seu advogado de confiança. E ele ali fornecer as horas para você, e você tem uma dúvida, pegar o telefone, mandar um e-mail e perguntar para ele: isso está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Você evita inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Exato. Eu sempre, quando eu vou vender um tipo de assessoria, eu tenho assessoria jurídica para o produtor, né, para o empresário digital. Sempre falo isso. A assessoria jurídica é muito bom para você ficar tranquilo. Se der algum BO, se der algum problema, você vai pegar o telefone e me ligar. Vai mandar mensagem no grupo que tem com o escritório. Daí o cara, nossa, é sério? Eu falei, sim, a assessoria jurídica é para isso, para você fazer dinheiro, faz o seu trabalho, que deixa que o BO a gente cuida. Eu falo assim. Exato. Essa linguagem comunica muito com o meu cliente, porque eles são jovens, são mais descolados. A gente teve um podcast com o Gustavo semana passada, mês passado, sei lá quando, e ele falou, né, o cliente dele já é outro tipo de cliente, que é um cara mais formal, um empresário, talvez mais antigo, que tem mais uma instrução. E no seu caso, como que você identifica o seu cliente? Quem que é o cliente ideal hoje do seu escritório? Hoje, o cliente ideal do meu escritório é aquele que quer deixar a casa organizada. Porque não tem como o empresário que pensa grande querer crescer sem ter a casa organizada. Ele perde por completo, né? A gente tem aí uma estatística do Sebrae aí, de que empresas quebram com menos de 3 anos aí. Por quê? Ela tem, às vezes, tem um empregado, e ela, com um empregado, ela não tá redondinha. Ela não tá redonda. E aí, ela começa a crescer, passa para 5, passa para 15, de forma desordenada. Exato. Então, acho que é essa a chave. Entendi. Então, esses empresários, então, tem como ter uma operação mais segura, tem como ter alguns manuais, né, de procedimentos, ter alguma orientação mais específica que não precisa ser do escritório de elite. Pode ser um escritório que está começando, um escritório que já tem essa experiência, né? Então, dá para fazer isso também. Tem sim. Igual você também havia falado, a questão de PJ, é possível, e a gente tem casos, tá? De empresas que têm 100% de PJ, os empregados, e não tem ação trabalhista. Olha, beleza, hein? Isso por quê? Porque tem uma consultoria certinha, tem um treinamento certo. Então, não é só a questão jurídica. Tem uma questão toda por trás comportamental, né? Tem uma questão comportamental porque o direito do trabalho tem isso. Então, assim, é para todos. Essa questão da consultoria é de alcance amplo e está disponível aí no mercado para toda e qualquer empresa que, independentemente do porte, quer deixar a casa organizada. Muito interessante. Porque por ser tão específica assim, eu não conheço uma consultoria específica nisso. A gente faz no escritório, né? Faz alguma coisa, mas a gente, quando é trabalhista, a gente acaba terceirizando para um parceiro, né? Mas é o que eu sempre falo para o cliente, olha, deu BO, eu vou resolver. Mas a forma de tratar um PJ não é nem a parte escrita de um contrato, é a forma como você lida com ele. Exatamente o que você falou. Você não vai cobrar o cara já com 2 pés no peito, horário e tal. Não. Então, um treinamento, né, é muito Exato. importante. Então, você tem esse tipo de treinamento específico também para esse tipo de empresário? Só o treinamento, por exemplo? Sim, só o treinamento. E também, às vezes, a urgência do cliente ali, ele não tem caixa para fazer igual o diagnóstico completo 360 ali da empresa todo. Mas aí é possível, então, verificar qual que é a urgência dela e, às vezes, já começar com contratos estratégicos. Analisar os contratos e, paulatinamente, indo fazer um diagnóstico a longo prazo, mas de forma a organizar a empresa.
Então, a gente vai apagar incêndio no início para mostrar para o cliente que, olha, como a prevenção é boa. Porque aí ele já começa a ver resultado. Aí ele fala, eu já quero outro produto. Uhum. E aí a gente começa, porque a gente tem uma esteira de produtos dentro do escritório, exatamente para iniciar e trazer essa conscientização. Exato. Qual que é o principal erro do empresário hoje que quer começar a ter um negócio? O que você falaria antes de começar? Olhe para esse local. O que você falaria para ele? Eu acredito que é a questão da elaboração dos contratos estratégicos. Não tem como. Porque um contrato que começa errado, ele termina errado e vai dar problema. Prejuízo não acerta, né? É. Não exatamente. agora, mas daqui a 2 anos, talvez. Né? Exato. E muitas vezes também, Mário, o empresário, ele começa a atividade dele sem saber os riscos que ele corre, né? O risco de ser condenado em adicional de salubridade, porque não sabe que a atividade dele tem que remunerar o empregado nesse sentido. Então, se ele faz uma análise prévia com o advogado dos riscos que ele tem do empreendimento dele, e que vai depender de cada setor, ele se respalda e ele se conscientiza. Ele pode até não aplicar ferramentas naquele momento, mas a conscientização ele tem. E em algum momento, lá na frente, um pouco mais na frente, ele vai falar, olha, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso adequar. Como que você orientaria um cliente que tem um funcionário, PJ, que virou um laranja podre? Ele quer contaminar as pessoas lá dentro porque ele descobriu que dá para entrar com um processo. E você já passou por uma situação assim de ter que orientar esse empreendedor, esse empresário a sanar isso? Então, outra maneira não tem, se não tirar aquela laranja podre ali daquele cesto. Imediatamente, né? Imediatamente, não tem. E eu falo também assim, olha, não contrate quem você não pode demitir. Uhum. Então, né, a gente tem muitos casos de empresas familiares e que acaba colocando, não por competência, mas por afinidade, afetividade ali naquele cargo, e que depois não é possível demitir, porque é da família. Então, da mesma forma, o empregado ali, que está trazendo um clima organizacional confuso naquela empresa, trazendo fofoca, ele contamina os outros e tudo, você perde as rédeas do seu empreendimento, porque aí quem passa a ditar as regras é o seu empregado, não é você. Isso, né? É. E também é importante, o que eu vejo lá nos meus clientes, é identificar pessoas que são, que elas, não vou falar vestir a camisa, mas são pessoas que representem mesmo o espírito e a cultura da empresa. Então você tem que valorizar essas pessoas, que são pessoas de confiança. Sim. Identificar essa pessoa boa, identificar a pessoa ruim. Às vezes a pessoa boa vai te mostrar quem é a pessoa ruim, porque você não consegue ver. Né? Você está no meio da correria, o empresário está no meio da loucura. Então, tudo isso faz parte da sua consultoria também, de ajustar e ajudar, né? Exato. Né? Exato. A gente tem nos clientes, num cliente nosso, que acaba, é nítido de ver essas pessoas que valorizam, que vestem a camisa, igual você falou. E acaba que o ser humano é comparação, né? E você vai, como empresário, comparar aquele empregado do outro. E aí você vai ver quem veste a camisa daquele que não veste. Daquele que tá ali para te ajudar, para alavancar a empresa, para você poder contar com ele. Porque o contrato de trabalho ali prevê as horas extras. E ele fala, não, eu vou, pode contar comigo. Ele até poderia se negar, mas ele tá ali, não pode contar, porque vai precisar. Então, você faz, sim, um trabalho, né, de verificação também, até mesmo comportamental de cada funcionário. Legal. E aí, falando um pouco de habilidades do advogado, para começar, para atuar nessa área, você está falando de habilidades comportamentais, habilidades adicionais. A principal habilidade para o advogado começar a empreender nessa sua área também de consultoria, tal, e preventivo. Eu acredito que a gente ouve demais falar em empatia, né? Mas empatia de se colocar no lugar do outro. Porque enquanto o problema for do outro e você olhar financeiramente, não com o olhar de realmente agregar além daquilo que você pode financeiramente para o seu cliente, mas como realização.
Porque quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de sonhos. A gente está falando de empresas que demoraram para crescer. A gente está falando de empresas familiares que têm muitas pessoas da família ali dentro e que dependem daquela renda. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar. Empatia. É. Se colocar no lugar, né? De fato. Exato. Pensar nos sonhos. Ser um pouco mais emocional, né? Nesse aspecto. De fato, concordo plenamente. Muito bom conhecer um pouco da sua história, mas me fala aí sobre networking, o que você tem feito, você tem participado de outros grupos, você falou que tem um grupo, né, de advogadas e tal. Fala um pouquinho como é... Vou falar, não vou pedir pra você falar. Como que eu te conheci na Fraternidade, né? Fiz um evento lá em BH, você me chamou na véspera, não foi? Fiz anúncio. Foi. Com a Studyaholic aqui, pois é. ia ter 2 eventos no mesmo dia. Olha eu falei, não é possível isso. Então eu tenho que escolher um. E como teria outra oportunidade, seria feito no próximo mês, eu optei por ir no Encontro da Fraternidade e deixar o outro para outro mês. Olha aí, deu certo. Você está aqui produzindo conteúdo. Então você chamou, eu lembro que eu estava num jantar com o pessoal na véspera, daí chegou, eu quero ir, tem vaga ainda. Eu falei, claro. Aí você ainda falou, como é que eu pago? Eu falei, depois você paga, relaxa. Exato. Assim. Eu falei, vamos. E aí foi muito legal, né? Então a gente começou, né, uma relação profissional, uma relação de amizade já, muito bacana. É uma pessoa que está engajada na fraternidade, sempre compartilha algumas coisas, né? E qual que é a importância de você participar de movimentos assim e tal? Olha, é essencial, né? Como eu disse aqui, a questão da captação, a questão da parceria e mais a questão do crescimento profissional, como pessoa, profissionalmente, ele acaba por você ter essa troca na fraternidade. Eu faço parte também de outra, mas aí seria de uma mentoria mais técnica, que também há essa troca. Então, assim, eu falo assim, o advogado hoje ele não pode ficar desamparado. Não dá para você nadar no oceano sozinho. É preciso nadar em cardume, né? Então, assim, foi-se a época que a gente, às vezes, até buscava algo assim e não existia. Então, se hoje existe e você não utiliza, por que você está deixando de utilizar? Exato. Tá tudo tão fácil hoje, né? Você consegue participar de inúmeros grupos, participar de mentorias, fraternidades, grupos, né? Comunidades, né? Então é essencial. Eu valorizo muito, né? As pessoas que estão lá, valorizo muito esse movimento, porque não dá pra gente ficar inventando a roda e ficar perdendo tempo. Nosso tempo é caro. A gente não tá de brincadeira, né? Então tudo tem um motivo, tudo está aqui, graças a Deus que você está aqui com a gente, está gravando hoje, então a gente quer continuar esse movimento, que você consiga ficar cada vez mais engajado e ter mais clientes, né? É o objetivo, a gente tem que ter cliente, nós somos empresários, né? Exato. Se não tem um cliente, eu não faturo, se não faturo eu quebro. Então a gente tem que trabalhar, né? Tem que mudar a mentalidade dos advogados a entenderem isso. Tem que ter processo, tem que ter tudo certinho, tem que ter essa mentalidade, né? De que preciso sair do meu conforto, sair da caverna para ser ativa, captar mais cliente, e as coisas vão acontecendo, né? Então isso é muito importante. Muito legal. Muito legal. Exatamente. E a questão da fraternidade foi que eu me identifiquei muito. Eu estive com você muito empático, muito solícito. E realmente eu me senti ali pertencente no primeiro encontro. Que bom. Então, assim, aí eu nem pensei, né? 2 vezes, falei, já vou fazer parte. Pode colocar meu nome aí. Não foi? Verdade. Logo no primeiro encontro. Exato. Muito bacana. Né? Por ter essa identificação de pessoas que têm o mesmo objetivo. Exato. E isso é muito rico, assim, profissionalmente, pessoalmente também. Show de bola. É isso aí, doutora. Muito obrigado mais uma vez por ter seu tempo, né, compartilhado conosco aqui. Imagina, foi um prazer. Estar aqui em São Paulo para a gravação do podcast. É verdade. Piada interna, vocês não vão entender. Muito bom, muito obrigado. E seja um 2025 muito bom. Já me fala aí, planos para 2025. Quais são os planos para 2025? Planos para 2025? Estar fora da caverna. Boa. Melhor plano. Então, estar fora da caverna. Semana que vem eu já vou estar fora da caverna, mais networking. Muito bom. Então é isso. Acho que é não deixar a peteca cair, né? Manter o ritmo. E desejo também um 2025 de sucesso. Para todos nós. Muito bom. Gente, é isso aí. Então, terminamos o nosso 4º episódio. Em breve sairá o 5º episódio com um convidado muito especial da Fraternidade. A gente vai falar um pouquinho sobre empreender. E basicamente esses 4 episódios que você viu serão na mesma pegada. Pessoas reais que a gente consiga compartilhar a realidade da nossa advocacia. Então, se inscreva no canal mais uma vez. Manda para o seu amiguinho advogado. E estamos juntos. Tchau.